Maurício, tudo bom? Grande Eduardo, tudo bem? Prazer em revê-lo, meu amigo. Ainda que seja... Também, que bom. Que bom esse reencontro. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse diálogo, né? Porque assim, a gente se conhece desde a adolescência. Sim. E muita história. E embora a gente esteja aí geograficamente distante, o coração sempre bate junto e um torcendo pelo outro. E eu acompanho sua carreira desde muito tempo. E fico muito feliz aí com as suas conquistas. E eu só tenho a agradecer. Você é um cara super, hiper esforçado, estudioso. E seu currículo conta por si só, né? Parabéns aí pelos teus livros, pela tua iniciativa aí, sempre pela educação. A educação é tudo, né? Parece piegas, mas a educação é tudo. Não tem como mudar o mundo, fazer essa transformação, essa revolução sem educação. A educação é tudo, né? É verdade. Obrigado aí, Maurício. Na verdade, assim, né? A gente bateu um papo, um diálogo sobre a trajetória do rock, não só aqui no Brasil, mas também explorar um pouco a importância dele na história em si, né? Inclusive, nos contextos políticos. A gente teve um pequeno entrave aí, pouco tempo atrás, do indicado à Secretaria de Cultura, relacionar diretamente o rock com o satanismo, com o aborto e uma série de outras coisas. Pois é. Sendo que o rock caminha, inclusive, contrariamente, né? Porque uma das origens do rock nos Estados Unidos é, inclusive, a música gospel misturada com outros ritmos. Sim. Como é que você vê esse cenário atual aí, né? Entre quem trabalha com rock, quem faz rock, quem gosta de rock, e aí o rock é MPB também, né? E esse cenário político. Olha, Eduardo, primeiramente quero também dar uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando e tenho certeza que a galera vai entrar aos poucos aí, vai participar bastante. Cara, a gente até abordou, né, o tema que você colocou aí do rock revolucionário e tal. O rock sempre foi, sempre será revolucionário, porque a palavra revolução ela vem de revolver, né, de transformar, enfim, mudar a situação atual. E a gente sempre viu que em todas as vertentes musicais, culturais, o gênero rock sempre buscou esse tipo de postura, né? E a gente viu ao longo dos tempos grandes artistas que sempre se preocuparam, né, em escrever, em deixar sua ideia, deixar um legado, né, tanto nível internacional quanto aqui nacional. Agora, o que a gente vê atualmente, né? Quando a gente diz atualmente, na verdade, há quase 30 anos, praticamente, que a gente não tem mais uma força expressiva, principalmente aqui do rock nacional, né? Nós tivemos aí a oportunidade de viver a nossa adolescência nos anos 80, onde várias bandas apareceram, né? E começaram enfim, era aquela transição do final da chamada ditadura militar, enfim, tantas proibições, censura, e a gente via que o pessoal usava a inteligência. Eu sempre vou falar muito hoje sobre inteligência, né? A inteligência para escrever, a inteligência para se expressar nos diversos níveis artísticos, né? E o que aconteceu? Aí apareceram grandes bandas, grandes artistas, né? A gente começou ali com, né, vamos pegar a Legião Urbana lá, Aborto Elétrico, Legião Urbana final dos anos 70, ali, começo dos anos 80, mas quem veio estourar? Blitz. A Blitz veio com rock meio descontraído e tal, mas sempre colocando alguma coisinha, uma verdade, dando uma pitacada aqui e ali, né, no nível político. Mas eu posso enfatizar bem uma banda que eu acho que veio literalmente com essa proposta, que foi o RPM, né? A Revolução por Minuto, né? Já que a gente está falando de rock revolucionário. O RPM conseguiu traduzir nas suas letras o que realmente acho que a grande maioria da população naquele momento ali, cultural e político do Brasil, estava vivendo. Só que o que acontece? Quando a gente não tem um preparo, nós brasileiros, infelizmente, não temos esse preparo, para abraçar uma coisa boa e cativar e cultivar isso, né? E fazer isso nessa semente germinar, nós tivemos aquela febre do RPM, né? Como seria do Menudo também, entendeu? Quer dizer, não houve distinção entre, eu gosto do RPM por causa das posturas de letra,
na postura revolucionária de levantar uma bandeira que, pô, agora a China bebe Coca-Cola, ali na esquina cheiram cola, o caso Borel, enfim. Na verdade, foi só uma tendência, né? Uma onda. Né? E eu tinha ali meus 13 para 14 anos. A partir dali eu comecei a ver que o rock, acima de tudo, eu já gostava de cantar, que o rock era uma vertente bacana para você começar a escrever isso, para você começar a dizer, olha, é isso, aquilo. Não que a gente tenha verdade absoluta, imagina, ninguém aqui tem, mas a gente poder dizer a nossa ideia. Só que aconteceu, passou, não é? Foi uma febre, aí depois vieram outras bandas, né, importantíssimas do cenário rock nacional, né, o próprio Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, o próprio Lulu Santos, Barão Vermelho, o Cazuza, Herbert Viana com Paralamas, o Ira, Plebe Rude, Inocentes, quer dizer, essa galera toda do rock, do punk rock, começou, enfim, a mostrar suas letras e tal. Só que a coisa não pegou. Por quê? Porque aí entra toda aquela coisa do mercado, enfim, isso não vem aquela febre do sertanejo, do pagode, enfim. E no na mesma situação, né? O rock é revolucionário, as letras do rock, da vertente rock, e aí pegando punk rock, heavy metal, hard rock, enfim, hardcore, sempre buscando gritar alguma coisa, dizer o que pensa, o que a juventude está querendo, mas a gente não consegue essa projeção gigante. E aí entra o grande X da questão, que a gente está tentando agora, nesse tempo de quarentena. Tive a oportunidade de conhecer de maneira ainda que distante muitas pessoas, aí, mais de 150 músicos, e a gente está num grupo chamado True Rock Brasil, liderado aí pela grande Cacá Schwartzman, que deve estar nos assistindo agora. Segue você também no Instagram. Ela entrou. Ela entrou, divulgou a nossa live. Sim, a Cacá é maravilhosa. Ela teve, né, tem um programa, teve o Crash TV na TV, na Rede TV, enfim. E ela tá para voltar aí para a rede, né, para a TV Nacional. E a gente teve a oportunidade de ter essa aproximação, ainda que distante, agora no mês de janeiro para cá. E o True Rock Brasil é justamente um movimento, vamos chamar assim de movimento, onde a gente pretende o quê? Agregar as bandas de rock. Fazer com que a gente está conseguindo fazer essa interação, não é? A quarentena está nos ajudando a isso. Porque o que a gente sempre sentiu no rock, eu e a Cacá e assim, com outras pessoas ali do grupo, a gente acaba sempre conversando, a gente sente muita falta das pessoas, dos artistas que se envolvem no chamado rock, né? Que a gente chama os roqueiros, né? Eles não se unem. Sempre aquela coisa de disputa, o que é melhor, o que é pior. Enquanto a gente vê que os outros segmentos estão sempre juntos. Eles se ajudam, né? E vão crescendo, vão subindo. Então, e isso nunca aconteceu, né? Desde a época lá de Beatles, Rolling Stones, né? Apareceram os Beatles aqui, os meninos bonzinhos. Pô, vamos criar uma banda também inglesa que seja rebelde, né? E aí não se bicaram e tal. E não é isso que a gente quer, né? Então, a gente está batalhando para que esse cenário finalmente comece a ganhar um destaque, porque nunca aconteceu isso. Eu acredito que nunca aconteceu. Mesmo nos anos 80, lá quando as bandas tocavam num circo voador, eu acredito que, na verdade, eles se juntavam ali, eram grupos, né? E a gente quer uma equipe, na verdade, né? Grupo você junta em qualquer lugar. Agora, você formar uma equipe de artistas, uma equipe de pessoas que querem pensar de uma maneira mais abrangente e deixar o seu recado, a gente está buscando isso daí. Então, nesse cenário atual, a gente não vê muito disso, né? Aliás, nós estamos passando uma situação muito complicada a nível de cultura e tal, mas nós temos a obrigação de continuar a fazer, né? Eu sei que você é uma pessoa que sempre brigou, sempre levantou essa bandeira e a gente só tem a agradecer, né? Por pessoas iguais a você, assim, que está sempre aí buscando, né? A Cacá também, a grande Carol Indica, que deve estar assistindo também, Ana Tretel aqui de Mogi, o pessoal que está batalhando, mulheres, né? E é um barato, as mulheres liderando um movimento assim, né? Mulheres que sempre foram discriminadas ao longo da história. E a força está sempre na mulher, né? A mulher chega junto, ela fala, ela tem aquela coragem de falar, e a gente vai ali, seguindo, né? Você falou uma palavra bastante interessante, né? Acho que bastante significativa para esse nosso diálogo. Principalmente no período da ditadura, em que muitas bandas eram tolhidas do seu trabalho, da sua construção poética, né? Mas você falou de inteligência. Eu gosto muito dessa palavra, sabe? Que inteligência, ela tem o significado de interleger, ler o seu interior. Isso. Né? Então, sim, aquilo que a gente acumula historicamente, teoricamente ou pela vivência, constrói a nossa inteligência. E
E assim, eu acompanho o seu trabalho, né? E eu percebo assim, eu não sei se a palavra certa seria resistência, mas você tem um trabalho, a sua banda tem um trabalho próprio que mantém esse nível de inteligência nas letras, né, e também uma construção Legal. rítmica que busca o processo de criação do músico. Algo que vai meio contra o mercado fonográfico, muitas vezes, que quer Sim, construir numa imagem, um espetáculo, né? E aí sim, você falou, inclusive, do sertanejo. Mas o sertanejo também perdeu muito, né? Porque se a gente pega uma moda de viola, a pessoa pode até não gostar de sertanejo, mas não dá para dizer que aquilo é pobre em nível de musicalidade, de letra, de sim, poética. E o mercado fonográfico, eu acho que isso pode ser forte, as pessoas podem até não gostar, né? Mas ele banalizou muito, inclusive, o sentido do sertanejo, né? sim, sim, sim. E, e eu, e a gente se conhece há muito tempo. Eu, por exemplo, eu não gosto de pagode, né? Mas eu não posso dizer que o Zeca Pagodinho não tem uma qualidade musical, que ele tem uma qualidade Sim, musical. sim, Então, embora eu não goste de pagode, né, eu tenho que reconhecer a musicalidade, o trabalho que ele faz e a genialidade que ele coloca, né, na sim. música. Como é que é a sua experiência, assim, de muitas vezes? Porque eu sei que o caminho se torna um pouco mais longo. É, eu não vou dizer de mercado porque você tem seu público, né? Assim como eu tenho o meu em relação à literatura, às publicações. Mas eu também não vou muito dentro dessa ótica de que eu tenho que publicar aquilo que agrada, né? E eu percebo que vocês têm esse estilo. Vocês fazem isso com gosto e levam isso para as pessoas. Como é que é seguir esse caminho, né? Porque a cultura no Brasil carece também de investimento. Né? As pessoas enxergam Sim. o músico, o ator, a atriz, como um hobby. Né? Como é É. que você vê isso? É aquela velha história. As pessoas perguntam, né? Além de músico, você também trabalha? Né? Além de artista, você faz mais o quê? Você trabalha no quê? Porque ficou essa coisa do hobby, né? Quando o artista, o Renato Russo, uma vez definiu muito bem, ele disse assim, amar é uma arte. Né? Amar é uma arte. E todo mundo deveria ser artista. Então, se o amor é uma arte, todos nós temos que, para que nós saibamos o significado total da palavra amor, nesse sentido amplo, todos têm que ser artista. E quando diz artista, não é um artista como você, um ator, uma pessoa, um escritor, tal, só na parte de música aqui, mas o artista no sentido realmente de sentir o que é esse amor, esse respeito. Então, quando a gente, enfim, começa a escrever, enfim, a gente, primeiramente, a gente tenta conquistar o nosso próprio público, somos nós mesmos. Né? O maior público teu é você mesmo. Você gostou da obra, essa colega, era aquilo que eu queria dizer, era aquilo que eu queria dizer. Agora vamos vender essa ideia, nem todos vão gostar, outros vão gostar, enfim. Mas tentar ser o mais fiel possível. Porque você disse uma coisa interessante, quando chega, sabe, o nome do produtor, né? O produtor, ele vem e te produz, né? Eduardo, agora você tira a barba agora, tira o boné, tira o óculos, põe uma lente de contato verde que vai bombar. Aí você fala, pô, cara, mas essa é a minha essência. Pô, não, mas desse jeito não vai dar. Quer dizer, esse tipo de coisa é que você disse, é o que acontece aí na banalização do chamado sertanejo. O sertanejo é o sertanejo de viola, manda de viola lá atrás, né? Trio Parada Dura, enfim, as duplas lá. Galvão, Donizete. Sim, contava uma história. Não contar. Porque o que acontece? Quando a gente. O Brasil, né, nessa parte fonográfica, ela taxou, né? Então taxou. Você é o quê? Você é pagode, fala pagode, você fala pagode, eu entendo muito bem o que você está falando. Zeca Pagodinho é samba raiz, cara, é um samba, a gente fala pagode. Porque o que é o pagode? Pagode é uma reunião, a galera batendo um couro ali e tal. Só que aquela coisa, a gente já imaginou, liga pra mim, não sei o quê. Quer dizer, não é esse, eu sei que não é esse que você curte, eu também não é? Mas você vai pegar uma Bete Carvalho, pô, um Bezerra da Silva, né? Sensacional. Sensacional. Naquela malandragem e tal. Pô, você ouve, cara. E você vai ouvir, você vai, putz, você dá risada, você fala, caraca, o cara disse. Então, assim, o problema é que o pessoal começa a taxar, né? Maurício é roqueiro? Pô, mas você não parece roqueiro. Porque o roqueiro, né? Se a gente perguntar assim, quem é o roqueiro aqui do quadrante aqui, vão falar que é você. O cara tá de barba e tal. Não vai falar que sou eu.
Né? Quem que é o professor? Deve ser o cara de baixo ali, tem uma cara, né, tem babinha. E não é isso, é porque a gente roubou as coisas, né? E eu acho grande lance, e eu acho que a ideia, eu não sou contra quem faça isso, quem gosta de seguir essa tendência, acho bacana pra caramba. Eu, de repente, sei lá, seria bacana ter o cabelo comprido, barba, mas eu não tô afim de ter. Isso não vai fazer melhor, mais para a imagem de venda, como você disse aí, para que a gente consiga chegar em algum lugar. Esse mundo fonográfico, aí eles cobram isso da gente, né? Então, assim, a banda Stakeholders, ela vem com essa proposta justamente, nós fazemos o que nós sentimos a necessidade de fazer, e nunca o que o pessoal está querendo. A moda agora é fazer tal coisa, vamos escrever alguma coisa sobre isso, né? E agora, eu acho que tem muito artista, eu acho até bacana, escrevendo várias coisas sobre a quarentena, tal. Legal, se partiu do coração, tal, é uma necessidade, ótimo. Mas se for só a onda é fazer isso, nós não vamos fazer. Se a gente fizer, a gente faz alguma coisa. Tem que ser uma coisa realmente, pô, saiu. A gente participou da quarentena musical lá pelo Grupo Trio Rock Brasil. Nosso grande amigo Parágua, aliás, um grande abraço para ele lá do Rio Grande do Sul. Ele escreveu uma letra, uma música assim, em 10 minutos, super bacana, deixou um recado do hashtag Fica em Casa. E aí foi bacana demais, né? Aí sim, legal, tal, não é nada comercial, não é nada para vamos vender milhões, é para chegar no público, né? Então, assim, como você disse, a gente vai na contramão. A contramão, enfim, depende. É aquela coisa, né, Eduardo? Você colocar o número 6 aqui, para mim parece um 6, para você parece um 9. Você tá doido. Então, assim, quem tá certo, quem tá errado, né? Depende de como você tá olhando, né? É 6, é 9, é 6, é 9. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Pra gente quando dizer, isso aqui é o certo. Não, essa letra é rock, essa aqui é pop. Eu não consigo definir esse tipo de coisa, mas a gente acaba tendo que... Maurício, essa música é mais pop. Isso aqui é mais rock, porque assim... a gente tem uma... pesada, né? Na verdade, né, é bastante interessante de pensar assim, né? Porque o modernismo... Ele é voltado para o Modern Time, mas o Modern Time é o tempo do modelo, né? Tudo que é feito em escala industrial. E essa escala industrial de produção, ela atingiu o plano da arte, né? A reprodutibilidade técnica, ela é algo que foi se constituindo na nossa sociedade de uma forma, assim, identitária, inclusive. Então, você, politicamente, acabou se encaixando a partir do mercado fonográfico, né? Ou da arte que é produzida em grande escala, que eu faço uma crítica a isso, eu procuro avaliar muito, e algumas pessoas já me criticaram por isso, mas eu procuro avaliar muito aquilo que é mercado, propriamente dito, né, e aquilo que é arte. E é possível a gente perceber quem tem uma produção de arte, né, mesmo nesse contexto do mercado. E você falou também sobre as mulheres, né? E eu acho bastante interessante, eu não sei o que você pensa delas nesse sentido, mas a gente pode pensar aí, né, na Nora Ney, na década de 50, Rita Lee e na Pitty, né, que são nomes que começaram, desenvolveram e permaneceram com o rock, mas que também não tem tanta visibilidade na atualidade, né? Porque se mantém nesse nível, né, de uma produção mais artística. O que você pensa assim dessas personagens assim, né, que entraram em cena, mas que não é só a gente que produz isso, mas essas pessoas que também alcançaram a grande mídia, quando eu falo grande mídia, né, se apresentaram em rede de televisão, tal, e que as pessoas na sociedade do espetáculo valoriza isso, né? Raridade, por exemplo, o Legião Urbana, que não ia em programas e que conseguiu estourar no Brasil inteiro e internacionalmente também. É referência. Como é que você vê assim esse espaço dado à mulher, né, conquistado por ela, mas também dado, porque quando não se quer abrir esse espaço, não se abre, e o papel delas, né, você já falou um pouco sobre isso, mas o papel delas na música brasileira. Então não vamos falar mais de rock, mas na música brasileira, né? Mesmo porque, assim, Rita Lee é uma pessoa que eu também não consigo definir, né? Ela sempre foi rotulada como roqueira, mas ela faz rock, mas ela faz MPB, ela faz música de qualidade, é música, né? Como é que você vê isso? O espaço da mulher? Sim. Inclusive num país de cultura extremamente machista. Pois Sim. Olha, vamos falar, enfim, tratando de Brasil, né? O que a gente vê hoje em dia? Se você falar assim, artista, mulher,
Cara, você vai pensar assim, vamos pensar na parte de música, você vai pensar em Ivete Sangalo, você vai pensar em Cláudia Leite, aí você vai, pá, já vem a Anitta, aí vem Pablo Vittar, né? Que querendo ou não se coloca como mulher, enfim, então se embora não, né? Mas sim, a figura, ele se apresenta como uma figura feminina. Então, seria. Você não consegue lembrar, dificilmente você vai lembrar da Pitty, a não ser quem goste, ou da Rita Lee, porque já parou, infelizmente, né? Não tá mais fazendo shows ao vivo e tal. Mas é sempre um pouco mais difícil para a mulher, por exemplo. O que acontece? Ela acaba. Por exemplo, nós tivemos. Quem foi a grande. Eu acho que a grande musa, tirando aí a nossa rainha Rita Lee, nós tivemos a Paula Toller, né, nos anos 80, né, que era líder de uma banda, né, daqui de Abelha. Depois temos a Pitty agora, né? E aí você não tem muito mais. Você tem grupos undergrounds, né? Artistas que não estão na mídia e tal. Aí tem vários. Mas que alcançam essa coisa de ir para programas de TV, de ser convidada, é muito mais difícil, né? Aí até mesmo, você pegar na MTV, a gente tem que, agora acho que 9 horas vai rolar uma live da Ana Carolina. Eu curto demais o trabalho da Ana Carolina, né? Acho ela magnífica, uma mulher assim que, pô, chegando e alcançou o espaço dela e, meu, ela é ela, sem precisar provar nada para ninguém, e ela é simplesmente magnífica, né? O trabalho dela é maravilhoso, tanto como intérprete, também como compositora e tal. Então, assim, para a mulher vai continuar sendo mais difícil também, né? Então, até quando a gente vê uma banda feminina, você fala, nossa, olha lá, você viu uma banda de rock feminina. É como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Olha lá, baterista, olha, tem uma baixista lá, viu? A guitarrista é mulher. O Michael Jackson tinha lá a guitarrista dele, né? Uma mulher ali tocando pra caramba. Então, esse tipo de coisa, isso me incomoda, sabe? Porque eu tô ouvindo, cara, eu quero saber o som, quero saber, eu não quero saber se a pessoa, se ela é homem, se ela é mulher, se ela só tem um braço ou não tem braço nenhum. Se ela, né? Pegar o próprio Herbert Viana. Vamos imaginar que o Herbert Viana fosse paraplégico desde o início. Ele não ia conseguir. Não adianta. Talvez a única pessoa que conseguiu, e que ninguém percebe, talvez poucas pessoas saibam, o Roberto Carlos, o rei Roberto Carlos, ele não tem uma parte da perna, né, que ele perdeu quando ele tinha 6 anos, num acidente de trem, que ele foi atropelado. Cara, talvez ele tenha sido o único, e vai ser o único mesmo, que conseguiu vencer todas essas barreiras do preconceito. Você imagina você chegar lá mancando ou numa cadeira de rodas, olha, eu sou músico, eu toco, o cara não vai nem olhar para você. Então, assim, aí você vê como a arte ela se supera. Porque o Herbert Viana, mesmo depois do acidente, ele continuou sendo o Herbert Viana. Eu fui em 4 shows dele após o acidente. E eu tô lá curtindo o som, curtindo a arte, o trabalho que eles passam. Se ele tá sentado, se ele está. Eu não sinto falta dele em pé, pulando. Claro que quando você dá uma olhada nos vídeos, você fala, puxa, que saudade. Né? Aí te remete, né? Te força a falar, pô, cara, o Herbert era tão. Mas ele continua sendo esse cara, ele continua agitando o público, mesmo sentado na cadeira. Então, assim, a arte é isso, ela supera a possibilidade. Eu posso estar com o meu olho fechado, mas meu ouvido está ali atento. Mas, infelizmente, para o mundo, esse mundo fonográfico, da grande mídia e tal, ele vai ver isso. Primeiro, e a mulher? Ih, não vai dar certo. Pô, mas a banda só tem mulher? Tem que pôr um homem aí, pô. Né? Ih, mas o cara não enxerga, pô, né? Tinha a cantora a Kátia, né? Cantora dos anos 70, 60, 70, que é adolescente visual, né? Também da Jovem Guarda ali. Mas eram outros tempos, né? Hoje em dia, com certeza vai ser quase impossível, entendeu? A não ser que eles usem isso de uma maneira que venda. Aí sim, que é uma maneira totalmente errada, né? Vem aí o cantor que não enxerga, tá, pô, né? Quer dizer, o cara vai ficar sempre anunciando isso, aí vai ser mais por uma curiosidade do que pelo próprio trabalho. Aí, claro, se a pessoa tiver um talento, isso vai ser logo esquecido. Mas é dessa forma que o mercado, que você disse, olha o artista. Ele quer dinheiro, né? Então, se você, que nem, por exemplo, um roqueiro, vamos nos intitular, se eu faço rock, eu sou roqueiro. Pô, cara, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho tatuagem e tal. Pô, que bosta de roqueiro é esse que não, né? Que não parece roqueiro. Então, assim, eu fico até lisonjeado, porque eu falei, cara, tipo, não vai fazer diferença. Talvez um dia eu faça uma tatuagem ou duas, no momento eu não estou afim de fazer. Não vai fazer melhor ou pior. Mas as pessoas, elas cobram isso. Não porque elas querem, o público ele não está interessado nisso, mas é que justamente esse mercado daí, e quer ganhar, ele incute isso na cabeça das pessoas, né?
roqueiro tem que ser aquele cara de bravo, o cara não pode sorrir, ele tem que ter uma vida desregrada, ele tem que ter sido preso, tem que ter uma história de superação, ele tem que ter fumado droga, se recuperado ou morrido, dado um tiro na cabeça, senão ele não é roqueiro. Então esse é o grande problema. Se a gente pegar os nossos ídolos aí, né? Vamos pegar aí Renato Russo, né? Infelizmente teve uma vida tão precoce e a obra imortal. Faleceu aos 36 anos, né? Devido a uma série de problemas que ele tinha, tal, que eram problemas dele lá, enfim, que ele conseguiu traduzir isso para o trabalho dele, mas de uma maneira até up, e não down. Até ele fez umas músicas mais down, tal, mas ele mesmo falava, essa música aqui não estava legal, tal, mas enfim, escrevi. Você vai pegar Cazuza. Cazuza teve 7 anos de carreira, 32 anos faleceu. Né? E aí você vai pegar o histórico dos caras, pô, os caras fumavam, tal, tinha uma vida desregrada. E aí vem aquela história, pô, então o rock é do mal, né? O cara é roqueiro, ele vai estar fadado a morrer, a se suicidar com 7 anos. É complicado, né? Você tocou o dedo numa ferida que eu acho bastante significativo, né? Porque o Renato Russo, ele tem músicas assim, crítica política bastante profunda, mas as músicas consideradas melancólicas dele, elas marcaram bastante, né? Principalmente os amores que ele teve durante a vida e que lhe provocaram uma decepção emocional e afetiva. Mas eu acho bastante interessante também o modo como as pessoas pensam nessa questão da melancolia, né? Porque, assim, não sei se ainda permanece, mas eu sei que o Engenheiros do Havaí teve uma influência muito grande, inclusive na sua formação musical, né? Sim. Mas, por exemplo, sim, total. Eu lembro de Chuva de Containers, né? Eu acho também muito melancólica, porque, assim, no sentido afetivo da relação do homem, que observa a política da sua sociedade e faz uma crítica social extremamente melancólica, né? Porque se a gente pensar no Bert Gessinger, ele era uma pessoa bem antenada com o que acontecia politicamente no país, e ele construiu uma crítica social, mas que muitas vezes, eu penso assim, as pessoas talvez não conseguiam atingir a percepção necessária para interpretar e analisar, né, essa melancolia, que não é uma melancolia de relação sentimental, mas de relação do homem com a sociedade na qual ele vive. Como é que é o Engenheiros ainda? Você ainda tem como referência o Engenheiros, as letras? Como é que ficou isso na sua história? Total, né? Eu acho assim, o rock nacional, principalmente nos anos 80, me influenciaram demais, né? Eu posso dizer que eu sou privilegiado de ter podido viver toda a minha pré-adolescência e adolescência ouvindo esses artistas, né? E o que me chama a atenção no Humberto Gessinger é justamente por ser um cara assim que, pelo menos na época, né, tipo, pô, os primeiros 10 anos, 11 anos, enfim, até hoje, né, mas é um cara que sempre ficou na dele, assim, ele escrevia o que ele sentia. Quando Chuva de Containers, ele tomou uma chuva de crítica, porque começava a música Triste Vocação, a nossa elite burra se empanturra de biscoito fino. Somos todos nordestinos, passageiros clandestinos. Aí o pessoal começou a achar, até ele comentou isso no programa, que estava chamando ele de que ele era preconceituoso, tá? E nem era essa a ideia. Você pega só uma frase, o cara já mete o pau, né? Então, assim, o Humberto influenciou demais. Eu acho que, como influencia também meus filhos aqui, né? O Maurício tem 17 anos, a minha filha Melissa tem 12. E eles curtem outros sons, mas eles gostam demais do rock nacional. Eles escutam por si só, gostam de ouvir as obras do Humberto, que eu acho que é uma obra rica, entendeu? Assim como a do Renato Russo. Como o Humberto ainda está vivo, graças a Deus, então a obra dele está mais longa, né? Então ele está numa fase agora mais tranquila. Hoje ele toca viola, ele toca uma gaita e tal, mas ele continua sempre escrevendo. O que ele vê, ele consegue transpassar isso para a letra e atinge, porque acho que a ideia justamente do artista é essa, é atingir o público. Como as letras do rock nacional, principalmente as do Humberto, me atingiram. Aquela coisa que você fala, cara, pô, parece que essa letra foi feita para mim, pô, eu tô vivendo isso. Sabe? E a gente ouve isso também, algumas pessoas falando da nossa letra, é bacana. A gente fica até fala, que legal, porque quando você escreve, você é um escritor, sabe disso, você tem os seus motivos para ter escrito aquele texto, né? De repente, num dia que você não estava legal, num dia que você estava muito feliz.
Mas não cabe a nós dar a explicação do texto, deixa cada um interpretar da melhor maneira, né? Nós temos Concordo. uma letra da banda aqui, Stakeholders. Essa é uma letra que eu escrevi lá em 95, então obviamente eu nem tinha a banda ainda, né? Que se chama Nunca é Tarde Demais. E ela começa bem assim, né? Somos um estado dividido, miséria, riqueza, herói e bandido. Herança de um passado que não foi passado a limpo. Espere, ainda há tempo, nem tudo está perdido. Está em tuas mãos. Nunca é tarde demais para mudar. Aí você fala, pô, você escreve isso em 95, aí a gente está aqui quase 25 anos depois e a coisa não mudou. Aí você não sabe se você fica feliz com isso ou se você fica triste. Porque realmente a gente continua sendo um país dividido, né? Nunca o país ficou tão dividido como agora. Nós estamos divididos aí, as pessoas costumam, né, dividir. Você é do lado de lá ou do lado de cá? Né? Ou você está no meio? Né? Eu entendo, Eduardo, assim, eu vou ser bem simplório no que eu vou falar aqui, mas é uma maneira assim que é até utópico. Mas para mim, como músico, esquerda e direita, elas funcionam de uma maneira tão, elas têm que funcionar de uma maneira tão suave para que o som saia bacana. Então eu uso a minha direita, eu uso a minha esquerda, eu toco o meu instrumento e faço o meu som. Então a ideia é que eu gostaria muito que na política fosse assim também. Você quer ter o seu lado, tal, mas o bem, a justiça, as boas obras, ela não tem lado. Ou é ou não é. Você só não pode ser maldoso, ser hipócrita, ser cruel. Agora, aí você faz uma bondade, você faz uma letra, o cara fala assim, mas essa letra é esquerdista. Aí você escreve um texto, mas esse texto é fascista, é direitista. Esse é a minha grande tristeza hoje em dia. A gente tem que escrever e as pessoas começam a rotular, entendeu? Quer dizer, você faz uma boa ação, eu te dou uma ajuda, aí o cara fala, mas isso aí é coisa de comunista. Cara, ajudar alguém é coisa de comunista? Não, aí você... é complicado. Então, assim, eu nem gosto de entrar nesse ponto, porque você sabe, né, Edu? Nós nos conhecemos onde? Nós éramos lá do PT, pô. Eu não nego a minha passagem maravilhosa no PT na minha adolescência. Com meus 14 anos eu fui pro PT, participei, colei cartaz e tal. Cara, é isso aí, bicho. Eu tô aqui, tenho meus amigos que estão até lá hoje. Hoje eu já não me milito mais. Eu procuro não me envolver mais com partidariamente falando. Eu acho que nós temos que fazer o nosso papel de políticos, mas não partidário. Eu não gosto mais de pegar partidário, vou defender A, eu vou defender B. Nós temos que defender a justiça, nós temos que defender as coisas boas, sabe? A gente tem que defender o nosso país enquanto bem para todos, né? Aquela coisa holística. Eu não quero defender só a classe dos músicos, só a classe dos professores, só a classe dos médicos, porque o que aconteceu no Brasil é isso, né? Você tem que ter alguém representando a sua classe. Eduardo representa os professores, nós só vai brigar pelos professores. Eu vou representar os músicos, só briga cada um que represente, tem o seu representante. Eu acho isso perigoso. Eu acho que a gente tem que fazer tudo por todos da melhor maneira possível e um ajudando o outro. Esse é o meu pensamento, humilde pensamento, e se eu estiver errado, vou me corrigir com o tempo, né? Eu concordo. Eu acho, né, fazendo uma análise política, que o Brasil carece de um projeto de país. Né, menos ideologias fragmentadas e um projeto de país. Sim. A gente falou sobre essa questão da inteligência, né? Sim. Mas assim, eu conheço a sua história, você conhece a minha. Nós dois passamos pelo PT, a gente levantou muito a bandeira do PT no passado, nós somos militantes, eu participei de vários congressos, eu posso dizer que a minha formação política foi dentro do PT. Sim, sim. Mas nós também enfrentamos muito, né, acredito que você continua, não sei se continua ou não, mas a Igreja Católica, a Igreja de Santo Antônio, lá no Mogi Moderno, aí no Mogi Moderno, no Mogi das Cruzes. Mas as nossas referências, né, nós fizemos parte do movimento do grupo de jovens, onde a gente se envolvia com as regiões mais carentes, em torno do bairro em que nós morávamos. O nosso papo era um papo também de política, dos problemas sociais, né? A gente levou algumas coisas para a missa, inclusive, que na época, você lembra disso, né? A gente pode dizer que foi um pouco revolucionário também, porque a gente mudou um pouco o contexto da liturgia, né? Mas a gente estava antenado com essa questão dos problemas sociais da nossa adolescência. Isso permitiu também uma retórica, né? E você falou de Estado. Mas quando você traz uma letra, aí é uma pergunta bastante pessoal, porque eu acho muito rica a sua letra.
né? Mas quando, por exemplo, quando você traz Estado, quando você traz uma crítica à política, né? Essa bifurcação que existe, aí é uma coisa assim, bastante delicada para se falar. Né? Mas eu tenho observado muito que o Brasil passa por um momento em que nós temos não só uma classe econômica diferenciada, mas a gente tem uma diferenciação pela linguagem, sabe? Um empobrecimento, muitas vezes, da linguagem, em nível artístico, no discurso político e etc, etc. E a pergunta que eu faço é, você acha que esse empobrecimento de alguns setores, né, da arte e sua transferência para uma produção de entretenimento, porque eu acho que a arte vai além do entretenimento, né? Entretenimento, aí eu vou falar alguns nomes. Eu acho que a Anitta é bem legal você pôr no aniversário e ficar dançando. Mas o meu ouvido não suporta ouvir muito tempo, entende? Mas é entretenimento. Para você dançar numa festa é interessante. Mas de repente para você parar, para você ouvir, para você construir alguma coisa, nada substitui, né, a arte em si. Isso é um entretenimento. Você acha que falta retórica para que algumas pessoas possam produzir arte ao invés de entretenimento? Ah, total. Até porque o que acontece? Quando, sei lá, vamos pegar aí, vou pegar, sei lá, vou pegar meus filhos, por exemplo. Meu filho, com 13 anos, ele quis tocar piano, né? E ele foi influenciado por quê? Ele foi influenciado por aquele aplicativo, Piano Tiles, né? Piano Tiles, tal, um aplicativo, um joguinho de música e tal. E ele gostou tal, pai, quero tocar piano. Eu falei, beleza. Então, passados já 4 anos, pô, ele tá tocando um piano bacana, sabe? E ele foi para a área, vamos dizer assim, mais clássica, né? Ele foi para a área mais clássica. Ele gosta de Beethoven, Bach, não sei o quê. Ele gosta de tocar essa área clássica, né? E não deixa de tocar o que a gente faz aqui. Ele não toca na banda comigo, mas a gente toca na igreja, tal. Minha filha também. Mas ele buscou. Então, por que eu estou dizendo isso? Quando você... Agora, imagina se eu chegasse e falasse assim, não, filho, você não vai tocar piano, você vai ter que tocar, mas você tem que pensar assim, ó, vamos fazer um negócio para ganhar dinheiro, vamos fazer alguma coisa, não precisa escrever muita coisa aí. Não faça igual seu pai, não, que está aqui batalhando há 30 anos aí, não conseguiu, porque ele é cabeçudo, ele quer ficar escrevendo coisas assim que ele acredita que as pessoas queiram ouvir, mas que a grande mídia, de repente, não acha interessante investir, né? Aí você vê, se houver muitas pessoas com esse discurso, a gente está perdido. Né? Porque a arte ela tem que nascer, ela tem que. Imagina se eu disser, não, filho, você não vai, não, piano não, porque piano clássico, você tem que curtir um rock. Ele curte o rock dele, mas ele faz o piano clássico, bacana, maravilha, tá na música. Né? Então, assim, falta esse discurso, essa retórica forte de várias pessoas. Porque a gente vê, por exemplo, assim, eu vejo que nas escolas hoje em dia. Parece que não se tem mais aqueles festivais, né? E quando de festival não é concurso, né? Concorrência, sabe? Festival de arte, Semana da Arte, sei lá. Então vai ter lá apresentação de teatro, músicos, poesia. Eu mesmo considero, eu sou muito grato, até lisonjeado ter tido a honra de ter a aula com a dona Maria Ângela Akel, né? É uma pessoa assim maravilhosa, e eu digo que ela me colocou nesse mundo da música, porque quando eu tinha meus 12 anos, a gente foi juntamente com a dona Ruth Gama Capistrano, já falecida, né? Dona Ruth e tal, e eles escolheram alguns alunos para fazer um trabalho no Firmino Ladeira, né? Acho que você estudou no Firmino também, Edu? Você estudou, Eduardo, no Firmino ou não? Eu estudei no Firmino Ladeira, acho que você estudou também lá, né? E aí eu, com os meus 12 anos, fui convidado, a gente fez um trabalho de uma semana de 2 dias no Teatro Municipal em 84. E ali eu cantei. É mesmo, você teve a honra de ser. Cara, você não sabia, pô, você não sabia. Mas enfim, outra hora a gente conversa nisso aí. Quero me aprofundar sobre isso aí. E aí eu tive a oportunidade ali, a gente fez uma homenagem pro Vinícius de Moraes. E eu cantei, a primeira música que eu cantei, Garota de Ipanema. E a partir dali, aos meus 12 anos, eu falei, pô, é isso que eu quero pra mim, o público, a galera gritando o seu nome e tal. E aí, você vê, uma coisa assim que valia a nota, aquela coisa toda, né? Eu cantei naquela tensão total, não podia nem respirar direito. Mas ali eu vi, e eu tive incentivo, né? Então eu falei, hoje em dia a gente tem que fazer a mesma coisa, eu tenho a obrigação de fazer isso.
com as pessoas mais jovens. Falo assim, cara, é isso mesmo, vai na música. Eu quero fazer teatro, cara, faça teatro. Não vai chegar, não, faz teatro daqui não dá dinheiro. E a gente sabe que existe muito discurso nesse sentido. Não, músico não. Poxa, Maurício. Professor não dá dinheiro. Cara, se a gente for pensar assim, por isso que o Brasil está nessa situação que está hoje. Né? A gente falou da inteligência, Eduardo. Né? Inteligência é tudo, cara. Educação e inteligência é tudo. Para a pessoa ser inteligente, ela tem que ter educação. E é uma cobra mordendo o rabo. O que vem primeiro? A educação ou a inteligência? Eu acredito que a inteligência já nasce com a pessoa. E aí você vai na educação, você vai fazer com que ela desenvolva essa inteligência, sabe, de si, né? Olhar para dentro, ter uma visão empática, se colocar no lugar do outro. Né? A gente só sabe cobrar. Então, assim, é um mundo utópico, mas a gente vai buscar. Eu tenho certeza que não tem como fazer isso que não seja pela educação e pela arte. Eu sou mais simplista, assim, eu acho que a gente resolveria metade dos problemas do mundo e do nosso Brasil, talvez 90%, se a gente investisse realmente em educação, inteligência, arte, cultura. O restante vem tudo com consequência. Esse é o modo de pensar. Você citou uma professora do Firmino Ladeira, né? Vou compartilhar também, porque 3 professoras influenciaram muito a minha vida, inclusive na minha escrita, e que eu tenho um carinho muito grande por elas. Uma delas eu fiz questão, inclusive, de citar em um artigo que eu escrevi sobre alfabetização, foi a Isabel Bittencourt, que foi minha professora alfabetizadora. Eu dava muito problema na escola, né? Eu tinha um raciocínio lento, como diziam os neurologistas e os psiquiatras, porque eu tinha... não sei, o pessoal da comunidade não sabia disso. Mas eu fui diagnosticado com oxigenação curta e acelerada quando eu era criança. Então, quando o oxigênio chegava muito rápido no cérebro, eu ficava elétrico, como você me conhecia, pulando a escada, né? E quando a oxigenação demorava para chegar no cérebro, eu ficava extremamente lento. Isso prejudicou muito o meu processo escolar. Sim. E a Isabel Bittencourt, embora fosse uma professora alfabetizadora no período da ditadura, ela seguiu o caminho contrário daquilo que a ditadura pregava, né? Ela era muito afetuosa, muito carinhosa e muito compreensiva. Ela foi muito significativa para mim. E uma professora que influenciou muito a minha escrita foi a Mariângela Urbano, que também foi professora de língua portuguesa lá no Firmino Ladeira e depois, mais tarde, no Francisco Ferreira Lopes, a Marisa Anã, porque eu tenho um extremo carinho, que foi uma professora que, graciosamente, ela revisou um texto de teatro que eu havia escrito e depois da revisão dela, eu coloquei essa peça no palco. Você lembra? Crucifiquei o Discriminado, que tinha o Jesus negro, as pessoas nuas no palco, e você foi assistir. Obrigado, não me esqueço da sua presença lá, o pessoal de todo o grupo de jovens esteve presente. Sim. Mas foi ela também que me incentivou, ela falou, você tem que colocar isso em prática. Então são 3 pessoas que marcaram bastante. Aquela polêmica, não, foi com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Politicamente, com certeza. A gente falou de mercado. Angela, é aquilo lá, a professora. Se tem uma. Tá ouvindo? Tá tendo um pouco de falha no som, porque o pessoal começa a entrar em muitas lives nesse horário, e aí começa a ficar lento mesmo. Pô, eu não entendi. Politicamente, o que você acha que falta Sim. para que Sim. a arte... Eu entendi a pergunta. Politicamente, aí depois falou. Politicamente, você, Maurício, músico, né, letrista, poeta, antenado politicamente, o que você acha que falta para que a arte tenha o seu lugar? Né? Eu não estou falando de entretenimento, estou falando a arte ocupe seu lugar na nossa sociedade. Ela tem seu lugar, mas politicamente eu acho que se faz muito pouco. Tá. Eu vou bater na mesma... Sim. Eu vou bater na mesma tecla, né, Eduardo? Da tão fadada educação. Aquela educação num contexto gigante de educação. Partindo desde a... Né? Porque quando a gente fala educação, no Brasil, a gente imagina que é saber ler e escrever. O cara tem educação, sabe ler e escrever, ele tem educação. E a gente sabe que não é isso.
né? A educação assim, é uma palavra tão ampla, né? E ela se subdivide, tem a educação no trânsito, a educação na escola, a educação no trabalho. Na verdade, educação é educação, né? O que é educação? É o respeito, é você saber como se colocar no lugar do próximo, enfim, saber até onde chega o teu direito, até onde vai o direito do outro, saber entender. Várias habilidades, saber cobrar, né? Então, se eu quero te cobrar alguma coisa, você vai me cobrar alguma coisa. Se eu tenho educação, a gente vai conseguir chegar num senso comum e a coisa vai. Então, o que eu vejo que falta, acima de tudo, hoje, nós teríamos que começar hoje. Vai ser uma coisa até piegas que a gente vai dizer. Que é isso, você é professor, você sabe disso. Você sozinho vai tentar fazer o máximo que você puder. Entendeu? E a ideia é que outras pessoas. Quantas pessoas. Hoje em dia, o que a pessoa quer ser hoje em dia, o jovem? Eles querem ser youtuber. Youtuber porque dá dinheiro. Ninguém quer ser mais professor, ninguém quer ser médico, o cara quer ser youtuber, né? Porque, pô, a gente vê aí, o cara é youtuber, o cara tem lá uma mansão, 50 carros, né? Enfim, não tô criticando quem seja youtuber, eu acho que é méritos dele. Mas o que eu vejo que falta é justamente isso, uma política voltada para a educação no sentido mais amplo da palavra. Educação que vem desde berço, desde criança, aí você fala, pô, mas educação vem de casa. Legal, tá, mas aí, como é que tá a questão da família, né? O pai não tem emprego, a mãe não tem emprego, às vezes a mãe tá sozinha, às vezes o pai tá sozinho. Como é que faz? Então, assim, é uma cobra mordendo o rabo, porque assim, a gente tem que chegar num ponto, para você ter educação, você tem que ter um ambiente favorável para se ter uma educação mínima. Como você vai criar esse ambiente? E aí entra nessa parte política. Pô, democraticamente, eleição, beleza. Mas como que o brasileiro vota? O brasileiro não sabe votar. Né? Como o grande Roger Moreira escreveu, inútil. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos escovar o dente, e tem gringo achando que nós é indigente. É isso, né? Então a gente somos inútil. Essa eu acho que é uma das letras mais inteligentes que o rock pode produzir. Infelizmente ela é atual ainda, não é? Porque nós não sabemos fazer nada, Eduardo. A gente não sabe para que a gente compra um carro, a gente não sabe para que eu vou usar uma televisão, para que eu vou usar um celular, um telefone, um smartphone. Nós não sabemos, simplesmente nós consumimos, nós somos bons consumidores. O brasileiro ele é um ótimo consumidor, né? Ele é desregrado, né? Ele compra e tal, mas a gente não sabe como usar. Nada. A gente não é preparado para nada. A gente não sabe usar uma televisão, não sabe usar um carro, não sabe usar a nossa educação, né? A gente não sabe bater na porta, pedir licença. Poxa, como é que eu vou falar com o Eduardo? Com educação. Ah, mas o Eduardo... Não, o Eduardo é o Eduardo. Se você for com educação, ele vai te atender. Se você for mal educado, ele vai te atender também. Só que eu acho que aí vai ser mais difícil a conversa. Então, a educação, né? Piegas falando educação para mudar. Se não fizermos isso agora, e a gente está numa situação política complicada, né? A gente está vivendo uma situação caótica, né? E aí eu não sei para onde a gente vai, né? Eu não sei para onde a gente vai. Se me perguntarem hoje o que você acha do Brasil daqui para frente, eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer, porque não está na mão essa solução agora. Está lá com o pessoal lá, a galera sai, faz panelaço, contra e a favor, e enfim, ninguém sabe o que está fazendo. Aquilo que a gente falou no começo, é onda. É onda. Ah, agora é onda bater panela, vamos bater panela, pá. Mas ninguém sabe por que está batendo. Ah, estou batendo, agora é onda, vamos sair de verde e amarelo. Tá, sai de verde e amarelo, agora vamos sair de azul. E aí um bate no outro, quer dizer, é duro ver isso, sabe? É duro, virou torcida organizada de futebol, né? A política virou isso, né? A gente não teve... A eleição de 2000 de 2 anos atrás ainda não acabou ainda. A eleição de 2018 não acabou. Né? Nós estamos vivendo um processo de propaganda política. Não aconteceu nada nesses 2 anos. Agora a gente está vivendo esse momento de pandemia complicadíssimo, que aí agora, se alguém tinha dúvida da Terceira Guerra Mundial, ela está aí. Né? Quando que o mundo parou? Claro. Outras 2 guerras, na primeira e na segunda. Se a gente parou agora, nós estamos vivendo a Terceira Guerra, onde o inimigo é invisível. Só que esse inimigo ele tem aliado. E o aliado é a ignorância, né? É a persistência nas coisas erradas. Então, o aliado desse coronavírus é inclusive um momento delicado que a gente retoma do ser humano, que na nossa época de escola era muito comum se falar sobre a Guerra Fria.
né? E hoje a gente retoma a Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Quer dizer, o grande vilão do cinema norte-americano hoje são os chineses. Eu comentei isso outro dia aqui em casa. É incrível, né? Como no cinema norte-americano, hoje, todo vilão, em grande maioria, são os chineses. Uma nova Guerra Fria. Maurício, Sim. nosso tempo está acabando, senão o sistema vai derrubar a gente não pode deixar o sistema derrubar. Essa é uma frase da Carol Cassati, mas que eu gostei bastante. Obrigado aí por esse momento. Sim. Aprendi muito com você. Não. E assim, muita gratidão, cara. Sucesso na sua carreira. Eu sei que você já tem seu público, eu sigo seu trabalho, né? The Stakeholders. Parabéns aí para você e todos da banda. Que vocês continuem fazendo arte. O Brasil carece de arte. Sim. Obrigado, Du. Eduardo, vou te chamar de Du, né? Eu insisti em te chamar de Eduardo, mas agora no final eu vou te chamar de Du, que é o Du, é um amigo, Du, o irmão, né? Du, muito obrigado. Com certeza. Cara, por tudo que você vem fazendo aí pela arte, pela cultura, sabe? A educação, né? O teu currículo aí é gigantesco, merecido, você é um cara batalhador e eu quero só desejar também, cara, muito e muito sucesso para você, que a gente continue aí trabalhando dessa maneira incisiva, né? Cada um fazendo a sua parte, para que a gente possa aí construir, né? Parece pieguice, mas que a gente possa construir um país melhor, não só para nós, mas para nossos filhos, netos, bisnetos, amigos, mães, pais, enfim. É o mínimo que a gente pode fazer. E eu tenho certeza que você batalha muito por isso. Eu sou teu fã, cara. Gosto muito de você, do seu trabalho. E, cara, muito feliz de ter conversado e me senti lisonjeado de ter sido convidado por você, cara. Agradeço mesmo de coração. Deus te abençoe, irmão. Valeu. Eu que agradeço mais uma vez aí o seu aceite e todas as pessoas que participaram com a gente aí, acompanhando o nosso diálogo. Obrigado a todos que acompanharam aí o nosso bate-papo também. Eu vi, não deu para responder aqui, vi muita gente entrou aqui e falou. Falou. Obrigadão, hein? Legal. Um abraço pro True Rock Brasil, galera. Tamo junto, Kaká. Valeu, tamo junto. Valeu, Du.